Glória a Jesus. Bom dia, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que presença maravilhosa, né, irmãos? Que coisa boa estar na presença de Deus. Vamos apresentar. Quem está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sai do seu lugar, você que é membro da EABR, vai lá, cumprimenta rapidinho, dá um abraço. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu só aumentar o brilho aqui que eu tirei e eu não enxergo nada. Glória. Glória a Deus. Irmãos, hoje, assim, eu estou bem contente com Jesus, porque Deus, ele confirma as palavras, né? O Senhor, ele vem confirmando, e eu estava ali recebendo, orando, como o presbítero Marcos disse, né? Está escrito, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, né? E aí a gente tem, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente tem essa oportunidade de buscar, de congregar com os irmãos, de se reunir como igreja, de viver em comunhão com os santos aqui. Amém? E eu estudando, eu estou com uma mensagem no meu coração, queimando já há muitos dias. E eu tinha até comentado com a Luana tinha falado, você já sabe que você vai pregar? Isso acredito que quase 10 dias atrás. E aí eu falei, tem uma coisa, mas eu acho que não é isso. Porque eu até mandei vários vídeos para ela, até eu chegar no trabalho, eu falei, meu Deus, tudo é fila, Deus abençoe. Tudo é fila, né? Eu saio de casa e encontro fila aqui, na avenida, de carro. Aí é fila para pegar ônibus, fila para isso. Eu falei, Deus, e todo mundo apressado, querendo pegar fila, todo mundo quer chegar. Aí você chega no trabalho, é fila para entrar no elevador, é fila para poder entrar na empresa. É muita coisa, muita fila. Falei, e aí estava queimando sobre o meu coração sobre expectativa. Mas eu falei, não é sobre isso, não é o que eu quero falar. E aí tem uma semana mais ou menos que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração sobre caminho. E foi falado sobre caminho aqui nessa manhã. Sobre caminhos. Glória a Deus. E todo mundo aqui sabe o que é caminho, né? Não estou falando ainda de Jesus, mas todos nós aqui sabemos o que é um caminho, né? É um percurso feito para a gente chegar em algum lugar, né? Um direcionamento para a gente chegar em algum local. E caminho é isso, né? E ele pode ser criado de várias formas. Pode ser bem estruturado, ter um projeto, né irmão Átila? Fazer um caminho, uma estrada, um pavimento, como esse caminho aqui da lateral da igreja. A bispa projetou que tivesse um caminho aqui. Poderia ser lá do outro lado, mas ela pensou, não, tem que ser aqui, do lado da igreja. Então, existem caminhos de várias formas, caminhos que são pensados, estruturados, caminhos que são feitos de forma orgânica, de forma natural. E aí eu fiquei pensando nisso com os meus botões, como às vezes eu falo. E existe um termo, quem é urbanista ou quem estudou a questão de arquitetura vai entender, que fala linhas do desejo. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Linhas de desejo? Não? Amém. Tem amém aí no meio da igreja? Glória a Deus. O que é linhas de desejo? Você pode não saber o que é o termo, mas você sabe o que é linha de desejo e muitas das vezes você já fez ou já passou por ele. Sabe o que é linha de desejo em urbanismo, irmãos? É quando a gente, sabe, você já viu aquele jardim, por exemplo, enorme assim, ó? E aí é um jardim, e aí a gente aprende que a gente não pode pisar não é para pisar na grama, que você tem que fazer a volta, né? O que a gente faz? A gente pisa na grama porque a gente já viu que tem o quê? Um caminho na grama. Isso é uma linha de desejo, sabe por quê? Porque as pessoas que estudaram para fazer aquele parque, aquela rotatória, eles estudaram de uma forma. Mas as pessoas que utilizam no dia a dia, que tem pressa, que tem rapidez, que quer chegar rápido, o que elas fazem? Elas usam essa rota de desejo, essa linha de desejo, para chegar mais rápido, para cortar
caminho, faz atalho. E esses atalhos, eles são criados pela gente, por nós, né? E é engraçado que todo mundo agora já entendeu, né? Nossa, eu já fiz isso mesmo. Às vezes está lá. Exemplo, tem uma faixa de pedestre para eu atravessar aqui. Só que para eu atravessar ali, que é a faixa de pedestre, eu tenho que andar mais, mas o ponto que eu tenho que ir é ali do lado. Eu vou ter que ir lá, atravessar e voltar. A gente quer antecipar as coisas. A gente quer pular etapas do processo. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Quem aqui trouxe Bíblia hoje? Cadê a minha glória? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Mateus 3, deixa aberto aí. Ainda dentro dessas linhas de desejo, irmãos, por quê? Porque escolher o mais fácil, escolher o fácil é mais fácil. É mais fácil do que sacrificar tempo, do que sacrificar estudo, do que sacrificar horas de se aplicar. Seguir pela linha do desejo e não pelo caminho é muito mais fácil. Só que, lá em Mateus 11, 12, Jesus já disse que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E aqueles que usam de força vão tomar posse. Então não tem como ser facilidade na vida do crente. Não tem como você querer viver o extraordinário com Deus e querer pegar linhas de desejo. Não tem como você querer viver na totalidade de Deus e querer pegar atalho. Não dá. Mateus 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 3 de novo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem-o para o Senhor, façam veredas retas para ele. Irmãos, como eu falei, caminho é feito para se chegar em algum lugar. Caminho é feito para se ter acesso a algo. Caminho é lugar para se estar. É para o crente estar no caminho. É para o crente permanecer no caminho. E muitas das vezes é difícil permanecer no caminho. Muitas das vezes vai ter coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que vai tentar fazer com que a gente saia do caminho e pegue atalhos. Vai fazer com que você que tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 5 anos, 2 anos, 3 anos, está no caminho, mas você fala, eu preciso chegar mais rápido, e você vai querer sair do caminho e pegar atalho. Mas quem conhece o caminho não pode pegar atalho. Glória a Deus. Quem entende, dá um glória a Deus. A Bíblia fala o que nós lemos aqui, que naqueles dias surgiu João Batista, pregando, clamando, admoestando, exortando no deserto da Judeia: ei, arrependam-se. É chegado o tempo se aproxima, varão, o reino dos céus está chegando, arrependam-se. Não dá tempo mais de colocar 5 minutos de soneca no despertador, não dá tempo mais de se programar para pegar o ônibus da outra hora, não dá tempo mais, é agora, a hora é agora. É o tempo que está chegando, é agora. E ele pregava, arrependam-se, essa era a mensagem. Arrependam-se. E onde ele estava? Na onde? Glória a Deus. Deixa a Lana falar, não. Eu quero que os irmãos falem também, mano. Glória a Jesus. E ele pregando, ele falava: preparem o caminho para o Senhor.
E o mais bonito aqui, que João Batista ele não acordou um belo dia e disse, eu vou para o deserto. Ele está cumprindo, testificando profecias, algo que foi predito sobre ele. É cumprimento da palavra, é cumprimento da promessa de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 40, abre lá também, vamos ler. Fala assim. Isso. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Glória a Deus. Irmãos, sempre que uma figura de um rei iria se apresentar a um povo, iam mensageiros na frente, anunciar que esse rei estava chegando. Sempre que uma figura, um rei, algum monarca, ia se apresentar a um povo, iam mensageiros à frente. E João Batista é esse mensageiro para anunciar que a majestade estava chegando. E no contexto, trazendo história um pouquinho, toda vez que esses mensageiros eles não iam só anunciar, mas o que eles iam fazendo? Eles iam consertando estradas, tirando obstáculos, aplanando os caminhos, endireitando o que estava torto. Olha João Batista, se arrependam, preparando o caminho, anunciando. O monarca vem aí, o rei está chegando. Glória a Deus. E essa profecia que nós lemos aqui em Isaías 40, que confirma o que o evangelista Mateus escreve no capítulo 3, falando acerca de João Batista, essa profecia que o povo recebeu lá em Isaías 40, vem num momento diferente de Israel. Um momento de fim de exílio, um momento de fim de cativeiro. De Isaías 40 para frente é esperança. É renovo, tem jeito, vou restaurar, vai ter salvação, a glória vai ser manifesta, o rei de vocês, o Deus de vocês, vai se apresentar a vocês. Glória a Jesus. E é isso que João Batista estava fazendo ali no deserto da Judéia, dizendo aí, gente, mas ali, a gente vai ler mais à frente, que tinham grupos religiosos, saduceus, fariseus, grupos religiosos, que aí a gente pode pensar, é crente de muito tempo, é conhecedor da Torá, é conhecedor das leis de Moisés, mas não adianta só conhecer a lei, não adianta só ficar só nessa lei. João Batista estava dizendo para eles, arrependam-se, é chegado, a hora é agora. E no deserto, eu vou abrir um parênteses aqui, que às vezes a gente fala que deserto é um lugar ruim de se estar, né, pastora? E de fato não é fácil. Mas a gente precisa olhar a taça, o copo, de um outro jeito. Ou está vazio, ou está meio cheio. Por quê? Porque eu preciso tirar o máximo do que Deus tem comigo, como o pastor pregou na sexta-feira, assim, da característica que Deus me entregou, daquilo que Deus me deu, daquilo que eu fui designado para fazer. No deserto, sabe o que acontece no deserto? No deserto Deus se revela. No deserto, profeta é forjado. No deserto, Israel de Deus é forjado. Glória a Jesus. No deserto a gente é moldado. Então o deserto não é talvez um lugar tão ruim de se estar. Né?
No deserto lá, a gente viu que quando o povo saiu do Egito e foi levado para caminhar ali no deserto, o Senhor estava com eles. Teve provisão. A diferença é estar com Deus no deserto. Fechando parênteses aqui. Porque João, ele poderia estar no templo, ele poderia estar seguindo o legado de seu pai, sacerdote. Ele poderia estar no templo. Mas ele estava no deserto. E mais cedo no estudo do Ministério de Louvor, eu até falei sobre, a gente entrou numa parte da questão de vestimentas. E aí eu falei, no estudo, na palavra, o Senhor colocou isso e eu prestei atenção. Olha como que Mateus faz questão de descrever no versículo 4, como que João Batista era e se apresentava, até a dieta dele, o evangelista nos fez ser conhecido isso. Porque é importante. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Olha o cuidado para que a gente soubesse qual a roupa que João está usando, qual é a comida. Por quê? Porque ele abriu mão de tudo que ele ia ter dentro do templo. Deus chamou ele para ser diferente. Deus chamou ele para viver diferente. O propósito é outro. A vontade de Deus é outra. Talvez alguém fala para você e fala assim, se veste de tal jeito, faz assim. Você está no caminho. Mas aí a pessoa está, você fica legal desse jeito, faz dessa forma. Não, isso é besteira. Olha, querendo fazer com que você pegue atalho. Fica no caminho. Preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho para o teu Deus, porque em breve a majestade está vindo de encontro com você. Vamos aplanar os caminhos, vamos consertar essas estradas, vamos edificar o que precisa ser edificado. O que João estava fazendo e mostrando para aqueles grupos religiosos, para todas aquelas pessoas que ele estava pregando e advertindo, arrependam-se, o propósito aqui agora é outro. O propósito aqui agora é diferente. Não dá para querer pegar atalho quando se conhece o caminho. Não dá para querer cortar, encurtar, chegar mais rápido, se o caminho foi projetado para ser longo. Não dá para a gente querer encurtar o processo que Deus falou que você ia passar. Não dá para você querer encurtar aquilo que Deus disse que você ia passar, só porque você está com pressa. Não dá. A gente tem que suportar e permanecer. João, ele é o preparador desse caminho, ele anuncia o reino, e a gente leu aqui no versículo 4, no versículo 5, que a ele vinham muitos, e muitos foram até ele. João, ele veio pregar esse batismo de arrependimento, de mudança, de demonstrar mudança. E João, percebendo que quando os saduceus e os fariseus se aproximavam, ele falou, ei, raça de víboras, produzi frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque essa galera aqui achava que estava debaixo da aliança de Abraão e está tudo certo. Estamos aqui, estamos garantidos. E aí, João quebrou os planos, as pernas deles, em outras palavras, dizendo assim, a mentalidade aqui agora é outra. Não é essa mentalidade de somos descendentes de Abraão e estamos dentro da aliança. João quebra a aliança dizendo assim, Deus não depende da linhagem de ninguém de vocês. O critério é outro agora. É coração quebrantado, é fruto verdadeiro, é arrependimento verdadeiro. Não é só o ritual. Porque os fariseus, os saduceus estavam achando o quê? Vamos fazer um ritual. O batismo é só mais um ritual? E não, é transformação. Glória a Deus. E coloca lá em João 15, 4. E essa transformação, e nós falamos mais cedo sobre, os levitas falaram lá atrás, e a consolidação também, sobre santificação
e sobre justificação. Mas olha aqui João 15:4, Jesus ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Só até aí. Lá atrás nós estávamos falando sobre isso, sobre como que se dá a justificação, né? A justificação se dá ao momento que nós confessamos a Cristo, nós somos justificados, somos perdoados, mas a santificação, ela é um processo constante que se depende de se mantermos no caminho. Quantos estão no caminho da glória a Deus? Irmãos, permanecer no caminho, como eu falei, muitas das vezes não é fácil. A pressa, e eu gosto de dar esses exemplos, e eu fui atrás dessa questão das linhas dos desejos, para que os irmãos entendam que toda vez que um urbanista, um arquiteto, eu não entendo muito, mas faz alguma coisa, existe um projeto, existe investimento de dinheiro, existe investimento de tempo, de estudo, de mobilidade urbana, para entender como que deve ser feito. E eu vejo como que Deus fez esse plano perfeito para nós também, da mesma forma, na verdade superior a essa forma humana. Porque, olha o que nós lemos lá, o irmão trouxe para a gente: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são superiores aos de vocês. Então, eu fiz questão de trazer esse exemplo de linhas do desejo para a gente entender que precisamos respeitar o caminho. Precisamos respeitar o plano que foi feito para o caminho nas nossas vidas. Não podemos querer, por exemplo, eu quero ver amanhã um monte de gente descendo do ônibus, fazendo tudo certinho. Vou dar um exemplo, às vezes eu vou por Osasco, quando o trânsito está muito pesado, intenso aqui, aí acabo indo por Osasco, quando eu chego lá, que eu vou sentido a estação, você tem que atravessar os faróis todo para voltar, mas muitas das vezes você vê uma galera cortando o caminho, se arriscando entre os ônibus, e tem... Ah, Lu faz, ó. e corta entre os ônibus, e aí... Antigamente tinha uma grade, um gradil, hoje em dia tiraram esse gradil, porque o desejo do ser humano é: eu quero passar por aqui. Aqui é mais rápido. E tem lá, aí tem grama de um lado, grama do outro, e aquele atalho de barro pisado no meio. Foi a Lu que fez. Eu ajudei a fazer algumas vezes, Lu. Irmãos, então a gente precisa entender que tem um plano no caminho. Existe um plano a ser seguido. Existem processos a ser cumpridos. E isso tem que ser testificado na nossa vida. Precisa trazer veracidade, porque o que nós lemos aqui em Mateus foi testificado lá por Isaías, foi testificado por Malaquias. Foi tudo predito por esses profetas. Nós conhecemos o caminho, glória a Deus. Nós conhecemos o caminho, e pelo caminho nós fomos conhecidos. Glória a Deus por isso. E para testificar essa mensagem, o próprio Jesus ele falou de João Batista, lá em Mateus 11. Abre aí, Mateus 11. Glória a Deus. No versículo 7 diz assim, ó: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Você é conhecido do caminho. Teve gente que não entendeu. Você precisa estar no caminho, conhecer o caminho, mas o caminho te conhece, Átila. Nós somos seguidores do caminho. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Agora é diferente. Mateus 3, João está falando dele. Agora Mateus 11, ele está falando de João.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Se vocês quisessem ter visto um homem de roupas finas, era para vocês terem ido lá para o templo. Não era para ter ido para o deserto. Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu diante de ti. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmãos? Glória a Deus. Olha que forte isso, né? Jesus é apresentado por João e depois João fala dele. Jesus fala dele, ó. Esse cara aí, ele é João, ele tem um propósito na vida dele. Ele foi anunciado lá atrás. Ele não foi porque ele decidiu. É porque tem propósito na vida dele. Tem propósito. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: tem propósito de Deus na tua vida. Mas fala com convicção e fé: tem propósito de Deus na tua vida. Tu não é mais um, não. Não é qualquer um, não. Tu és aquele que o Senhor escolheu. Glória a Deus. Aleluia. Né? Você não pensa que você está aqui para preencher buraco. Você não está aqui só para sentar numa cadeira. Jesus tem um propósito contigo aqui. Jesus tem um propósito com você nesse lugar. Você não está aqui para bater cartão. Você não está aqui só para passar uma temporada. Não, não é Netflix. Aqui é Bíblia Flix. Aqui é Jesus. Aqui é presença de Deus. Aqui é viver a vida cristã. É permanecer no caminho. Glória a Deus. Vai lá, vamos lá para o Evangelho de João agora, 14:4. João 14. Espera aí que eu estou abrindo aqui ainda. Não vou olhar no telão, não. Eu trouxe Bíblia também. O bom do caminho é que ele nos dá garantia que no caminho, na nossa caminhada, ele vai estar presente. Jesus é lindo, irmãos. Jesus, ele fortalece seus discípulos dizendo assim, ó: ei, pessoal, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então não tem como Jesus ser o caminho e você querer estar no atalho. Não tem como Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, e eu e você querer estar na linha de desejo. Não, eu sou do caminho, eu sou seguidor do caminho, mas às vezes eu tenho o desejo de agir dessa forma aqui. De fazer dessa forma aqui. Porque aqui é mais rápido. Você está querendo ensinar Deus a trabalhar? Você está querendo ensinar Deus, falar para Ele quantos aposentos tem, porque Ele disse que se não tivesse aposento suficiente, Ele tinha falado. Está querendo ensinar o seu Deus? Não, a gente não pode. O que a gente tem que fazer? É preparar o caminho para o nosso Senhor. Endireitar o que está torto, aplanar os caminhos e fazer como João Batista.
ser mensageiro, ser mensageiro, ser mensageiro, ser mensageiro, exortar, pregar, admoestar. Vão falar assim, meu, que chatice, você só fala disso. Deixa eu continuar falando. Jesus está voltando, o caminho está vindo, a hora é essa. Eu conheço o caminho, não vou pegar atalho, não vou pegar linha de desejo, eu vou permanecer no caminho. Glória a Deus. Aí no versículo 4, eu vou permanecer no caminho, porque eu conheço o caminho. Aí Jesus fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé fala, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Ei, filho, você não me conhece, mesmo eu tendo te dado livramento de morte? Ei, minha filha, você não me conhece ainda, você está me questionando e perguntando coisas, mesmo eu tendo te mostrado que o pão não faltou, mostrei, enviei o corvo lá na tua casa, enviei a providência, o boleto foi pago, o cartão que estava vencido pagou, não sei como, apareceu dinheiro na conta, Deus proveu, e você ainda está perguntando, aonde é o caminho? Você precisa ter convicção do caminho que você está. Porque se você não conhece o caminho, desculpa eu te falar, se eu, com 17 anos na caminhada, não conhecer o caminho, eu não estou no caminho, eu estou em atalho. E já pensou você ficar 17, 20, 30, 40, 50 anos, achando que está no caminho e não está no caminho, bispa? Sangue, fogo e fumaça. Está repreendido. Por isso que a gente precisa, irmãos, se analisar. Precisamos sempre ser João Batista para nós mesmos. Ei, se arrepende. Ei, se converte. Ei, fazer igual a pastora Carol, ela deve estar assistindo. Ei, se volta, se organiza. Porque às vezes, irmãos, a gente está no caminho. Mas aí no meio dessa caminhada a gente quer pegar atalho. Jesus tira os crentes do atalho hoje, Pai, em nome de Jesus. Se a gente estava tudo indo pela linha do desejo, nos traz de volta para a rota exata. Senhor, se estávamos saindo daquilo que o Senhor tem para nós, nos coloca de novo no centro da Tua vontade, nos coloca de novo. Porque às vezes a gente quer dar uma de trilho da CPTM e descarrilhar, né, irmãos? Não é verdade? Eu gosto de dar exemplo assim que fica fácil de entender, presbítero Luzinete. Às vezes a gente quer descarrilhar, quer sair do vagão. Todo mundo tá, a comitiva de trem tá tudo bonitinho. A bispa é a primeira, lá na frente, tá todo mundo. E ela tá levando. Ela, vamos, gente, vamos firme. Continua orando. Aí vem o pastor Diego atrás, acoplado. A pastora Esté, todo mundo. Aí tem um irmãozinho que quer descarrilhar. Não se desvincula da comitiva não, meu querido. Não se desvincula, não deixa o seu vagão descarrilhar não. Vamos todo mundo no mesmo caminho. Sabe por quê? Porque se todo mundo no mesmo caminho, a velocidade é uma só. Todo mundo chega junto, todo mundo ora junto, todo mundo clama junto, todo mundo busca junto. Estava todo mundo aqui andando com Jesus, mas estava perguntando, aonde que o Senhor vai? Que a gente não sabe. Ei, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E é Jesus falando para mim e para você hoje, nessa manhã. Vocês conhecem o caminho, permaneçam no caminho. Não pega atalho, não pega a linha de desejo, não vai pela tua vontade, porque senão você se estrepa. Não vai pela tua vontade, porque senão você vai se prejudicar. Não vai pelo que você quer. Cadê os crentes que trouxe Bíblia? Segue aqui, ó. Ó a faca aqui, ó o manual aqui. Olha o manual. A gente compra um eletrodoméstico novo, a gente acha que a gente é o maior técnico, a gente não precisa de manual.
Pega a caixa e já começa a usar. Eu peguei um negócio ontem, nem li o manual, bispo. Já peguei o negócio, já fui usar direto. Porque a gente acha que a gente sabe. A gente pode ser até especialista naquilo que a gente estudou para ser especialista. Seja na sua área de gestão financeira, seja na sua área de tecnologia, você pode ser até especialista nisso. Mas especialista em alma, em salvação, é só Ele. Então não tem como você querer ter a salvação e achando que você não tem que seguir o manual. Não tem como você querer viver as coisas de Deus, que é Ele que fez, porque a gente não é especialista nisso. A gente tem que seguir o manual. Ficar no caminho. Ficar no caminho, permanecer. Olha o que Jesus falou, fica lá, fica em Jerusalém até que do alto. Fica no caminho. Eu não sei se está difícil o caminho para você. Provavelmente está, porque para mim também não é fácil. Não é verdade, irmão? Mas fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus. Fica firme no caminho. Glória a Deus. Aí eu quero que você abra lá em Hebreus 10, 20 e 23. Não tem como chegar lá, porque o caminho foi feito para chegar lá. Não tem como chegar lá por outro lugar. Olha aí, Hebreus 10, 20, 23 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é... Quem fez a promessa é... A gente tem acesso pelo novo e vivo... Você perdeu a chance, a oportunidade de adorar o Senhor com tuas palmas, com teu glória, com teu aleluia. Você tem acesso hoje, através de Jesus. Esse acesso que nós temos hoje, ele foi dito lá em Mateus 3. João Batista disse, eu estou te batizando agora com água, mas vem um após mim, mais poderoso que eu, que vai batizar vocês com fogo. E além de tudo isso, olha o caminho, olha o acesso que eles dão a vocês. Agora vocês podem acessar o Pai. Não vai precisar ter um João Batista no deserto para vocês. Vocês não vão precisar lá fazer sacrifício no templo. Vocês têm acesso, porque o véu do templo se rasgou. Você tem acesso. Fala para a pessoa que está do teu lado, tem acessado? Glória a Deus. Porque uma coisa é ter acesso. Uma coisa é você ter acesso, outra coisa é se você tem acessado. Acesso todo mundo tem. Tem acessado? Vamos acessar. Glória a Deus. Vamos acessar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita Deus. Abre lá em Atos. Glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, isso aqui não estava nem anotado aqui, mas o Senhor me trouxe a memória agora. A conversão de Saulo. Olha isso aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes
cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali algum homem ou mulher que pertencessem ao... Olha aí, lá em Mateus, vamos lá, no Antigo Testamento, em Isaías, Malaquias, se prediz sobre aquele que ia clamar sobre o caminho. Mateus 3 que a gente leu o quê? Que João Batista estava pregando, dizendo: arrependam-se, linhagem não vai valer de nada agora, religiosidade não vai valer de nada agora, vocês têm que conhecer o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus, ele mesmo se apresenta: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí depois de todo o processo, milagre, comunhão, relacionamento com o caminho, estamos conhecendo o caminho, crucificação, morte, ressurreição, descida do Espírito Santo, promessa, porque aquele que prometeu está tudo se cumprindo, tudo se cumprindo. Vem um camarada que também tem promessa, que também tem propósito. Então, eu já vou abrir um parênteses aqui agora. Sabe aquela pessoinha que muitas das vezes te persegue, que não é cristão? Não fala que esse demoniado, não. Sabe por quê? Porque às vezes é um Saulo. E vai ser usado na mão de Deus. Sabe esse que às vezes você fala assim: meu Deus, por que esse fulano me dá tanto trabalho? Por que essa fulana me dá tanto trabalho? Vai ser um Saulo, Paulo, apóstolo de Jesus. Olha, e aí ele vai o quê? Fazer o quê? Respirar. Ele estava respirando ameaças ainda contra os homens e as mulheres do caminho, seguidores do caminho, seguidores de Jesus. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele vai perseguir os seguidores do caminho, e no caminho, o caminho encontra ele. O caminho vai encontrar pessoas que ainda estão fora dele. E aí eu quero que você pense agora nesse teu familiar, nesse teu ente, nessa teu amigo, tua amiga, teu cônjuge. Eu quero que você pense. Se ele não está no caminho ainda, você vai falar: Senhor, encontra ele no caminho. Sabe por quê? Porque estamos fazendo o papel de João Batista, preparando o caminho do Senhor para essas pessoas. Estamos falando, estamos pregando, dizendo: arrependa-se, não bebe não fuma não, e aí tá rindo. Não faz isso não, muda, vamos para a igreja, não, e dá risada. Mas a tua hora vai chegar, meu amigo. E aqui, eu estou respirando ameaça contra esse, dizendo assim: o caminho vai te encontrar, o caminho vai te encontrar em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer... Amém? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que a graça do Senhor te alcance, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, que você não venha sair do propósito e nem do caminho, em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana de cura, de bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Vai na paz do Senhor e Deus te abençoe. Sexta-feira estamos aqui, amém?